A paz do Senhor Jesus, irmãos, a paz do Senhor, presbítero Hélio. A paz do Senhor, vereador de Deus. Vamos começar, a nossa 7ª lição, da revista da CPAD, que é a Justiça Divina, Os irmãos já têm acompanhado, algumas lições anteriores, que está aí, também aí na internet aí. Então vamos para a nossa 7ª lição. Vamos fazer primeiramente uma oração, aí nós já começaremos com a lição. Senhor, meu Deus e Pai, Pai eterno, Pai da glória, abençoa, Pai eterno, a cada pessoa, Senhor amado, a qual está ouvindo, Senhor amado, assistindo, Senhor amado, esse estudo, Pai eterno, que nós viemos crescer na graça e no conhecimento, Pai eterno, Pai da glória. Ensina, Espírito Santo, a cada vida, Senhor amado, mais da Tua palavra, para que possamos, Senhor amado, não ser enganado ou ludibriado pelo maligno, Senhor amado. Pai eterno, Pai da glória, eu te honro e te agradeço, em nome do Senhor Jesus. Amém, Jesus. Amém. O tema da nossa 7ª lição é a responsabilidade é individual, a 7ª lição da revista. O texto áureo: a alma que pecar, essa morrerá. O filho não levará a maldade do pai, nem o pai levará a maldade do filho. A justiça do justo ficará sobre ele, a impiedade do ímpio cairá sobre ele. Ezequiel, capítulo 18, versículo 20, presbítero Hélio. Pode estar lendo ali para nós ali a verdade prática. A verdade prática é, para além da responsabilidade individual, a palavra de Deus se posiciona contra o fatalismo, isto é, contra a ideia de que tudo está determinado por um regido destino. Amém, irmãos. Nessa revista nós vamos quebrar alguns paradigmas aí que tem aí percorrido, até mesmo dentro das igrejas, algumas questões aqui, Vamos ver à luz da Bíblia a questão da responsabilidade individual, Tudo na Bíblia ali. O nosso livro, a qual nós estamos estudando dessa revista, está a base, está lá em Ezequiel. O livro de Ezequiel é a nossa base de estudo, Tem outros livros aqui, que a revista vai nos orientar a estar lendo, a estar aprofundando no conhecimento, mas a base está lá em Ezequiel. A leitura bíblica em classe é lá em Ezequiel, capítulo de número 18, do versículo 20 ao 28. Se puder procurar na sua Bíblia, aquele que tem a revista tem ali a leitura bíblica em classe também. Ezequiel, capítulo 18, versículo 20 ao 28. Eu vou estar lendo, o presbítero vai estar lendo também, nós vamos estar lendo sucessivamente, um após o outro. Amém. A alma que pecar, essa morrerá. O filho não levará a maldade do pai, nem o pai levará a maldade do filho. A justiça do justo ficará sobre ele, e a impiedade do ímpio cairá sobre ele. Mas se o ímpio se converter de todos os seus pecados que cometeu e guardar todos os meus estatutos e fizer juízo e justiça, certamente viverá e não morrerás. De todas as suas transgressões que cometeu, não haverá lembrança contra ele. Pela sua justiça que praticou, viverá. Desejaria eu de qualquer maneira a morte do ímpio? Diz o Senhor Jeová. Não desejo, antes que se converta de seus maus caminhos e viva. Mas desviando-se o justo da sua justiça e cometendo a iniquidade e fazendo conforme todas as abominações que faz, o ímpio porventura viverá? De todas as suas justiças que tiver feito, não se fará memória. Na sua transgressão com que transgrediu e no seu pecado com que pecou, neles morrerá. Dizeis, porém, o caminho do Senhor não é direito. Ouvi agora, ó casa de Israel. Não é o meu caminho direito? Não são vossos caminhos torcidos? Desviando-se o justo da sua justiça e cometendo iniquidade, morrerá por ela. Na sua iniquidade que cometeu, morrerá. Mas, convertendo o ímpio da sua impiedade que cometeu,
e praticando o juízo e a justiça, conservará. Este é a sua alma em vida. Pois quem reconsidera e se converte de todas as suas transgressões que cometeu, certamente viverá, não morrerá. Amém. Então, com o imperador Edmilson, hoje nós iremos estar mencionando, né, sobre a responsabilidade individual. Eu creio que essa lição vai falar muito aos ouvintes, assim como tem falado conosco ao longo de toda a lição, né? É uma lição que vem falar conosco na atualidade, né? Foi escrito há muito anos atrás e parece que está falando conosco em tudo que nós estamos vivendo e vendo, parece tão atual os textos aqui mencionados nessa lição, né, imperador Edmilson? Isso é verdade, né? Esse estudo de hoje é muito importante, né? Vai quebrar paradigmas aqui, né? Que são ditos aí, mas erroneamente, né? Vamos entender à luz da Bíblia que a responsabilidade é individual, né? Nós vamos decorrer na lição aqui, né? Os amados irmãos vão ter, né, um conhecimento também, né? Que é uma lição muito tremenda, que nos ensina muito e nos instrui, né? Então vamos lá para a nossa introdução. O ponto de partida desta lição é uma máxima muito usada em Jerusalém e também entre os exilados da Babilônia, que dizia: os pais comeram uvas verdes e os debotaram os dentes dos filhos e se embotaram. Jeremias 31, 29, Ezequiel 18, 2. Com base nesse ditado, eles dizem que estavam sendo punidos por causa dos pecados dos seus antepassados. Então era um ditado ao qual eles falavam lá, né? Eles se corriam lá em Jerusalém, né? Os pais comeram uvas verdes e os dentes dos filhos se embotaram, né? Então eles, através desse ditado que eles percorriam, que eles anunciavam esse ditado, eles acreditavam que a punição era hereditária, né? Nós vamos entender aqui à luz da Bíblia, aqui também na nossa revista aqui, né, sobre isso aí, né? O profeta falando também, nós vamos ver também um outro profeta também, do mesmo período, o profeta Jeremias também falando sobre isso também, né? Sobre esse ditado, né? É verdade? Não é verdade? Vamos entender, vamos nos aprofundar então no nosso estudo, né, sobre a máxima usada em Israel. Uma máxima equivocada, o ditado popular: os pais comeram uvas verdes e os dentes dos filhos se embotaram, se baseava numa interpretação equivocada sobre o terceiro mandamento do Decálogo. Êxodo 20, versículo 5, Deuteronômio capítulo 5, versículo 9. A maldição não é hereditária. Ela só pertence quando os filhos continuam nos pecados dos pais. Veja a expressão: daqueles que aborrecem. É um princípio divino estabelecido desde a lei de Moisés. Deuteronômio, capítulo 24, versículo 16. Isso é lembrado na história de Israel, 2 Reis 14, 5 e 6, presbítero. Amém, Jesus. Então, é equivocado, né? Essa interpretação aí é um erro, né? Eu acho que assim, eu penso assim com o imperador Edmilson, que como está lá em Eclesiastes capítulo 3 lá, né? Que tudo há um tempo determinado por Deus, né? Há um tempo para todas as coisas. Então eu acho assim, que se nossos pais erraram no passado, não são nós que vamos pagar, né, ou vamos receber punição pelo aquilo que nossos pais antepassados viveram ou passaram, né? Então cai por terra esse ditado de que essa questão de maldição hereditária. É claro que se o filho continuar errando igual erraram os seus pais, a maldição virá sobre eles como vieram
para os seus pais, né? Então assim, mas uma vez que nós entregamos a nossa vida para Jesus, uma vez que nós deixamos a natureza do velho homem, né, para trás e seguimos para o alvo que é Cristo, nós estamos livres da maldição, né, que foi ocasionado pelos nossos antepassados, né, talvez pelo nosso pai, talvez pelos nossos avós, nossos bisavós, né. Eu creio que a partir do momento que eu entreguei minha vida para Cristo, né, aquilo que os meus antepassados viveram foi quebrado ali. Recuperador Edmilson, o senhor pode ficar à vontade. Tem razão, né? Igual o presbítero mesmo mencionou, né? Quando aceitamos Jesus, nós somos nova criatura. Está descrito, né? Que tudo se fez novo, né? Aí deixa aquele passado, aquela vida, né? Aquela vida e começa a viver uma vida agora repleta com Cristo, né? Por isso, né? Da graça, né? O favor merecido, a qual nós não merecíamos, né? Mas a graça tem nos alcançado, né? Glória a Deus, né? Aleluia. Isso é muito importante, né, cooperador Edmilson? Nós estarmos em graça, debaixo da graça de Deus. Então vamos lá para o nosso segundo subtópico ali, né? Então vamos lá. Jeremias e Ezequiel trataram do assunto. A palavra profética em Jeremias é escatológica. A sessão de Jeremias 30 ao 33 é um livro de consolação que não foi editado separadamente como Lamentações. Essa parte da profecia anuncia a restauração de Israel e de Judá e contempla o futuro glorioso da nação unificada. Esse oráculo está nesse contexto, como nos revela também a profecia no livro de Jeremias, capítulo 31, versículo 29 e 30. É nesse contexto escatológico que nunca mais será pronunciado em Israel tal provérbio popular, mas a proibição anunciada em Ezequiel é imediata. Ezequiel, capítulo 18, versículo 2 e 3. Então eu vou estar lendo lá Jeremias capítulo 31, versículo 29 e 30, para a gente entender melhor o que está dizendo a lição nesse momento, amém? Jeremias capítulo 31 e versículo 29 e versículo de número 30, diz a palavra do Senhor desta forma: naqueles dias nunca mais dirão, os pais comeram uvas verdes e os dentes dos filhos se botaram, mas cada um morrerá pela sua iniquidade. De todo homem que come uvas verdes, os dentes se botaram, né? Na verdade, o uso desse provérbios aqui, o povo estava dizendo que a sua dificuldade presente não era devido aos seus próprios pecados, e sim devido ao pecado dos seus pais. Eles observavam a culpa, mas durante o futuro milênio, esse provérbio não mais existiria, né? O que está sendo dito aqui é que no futuro, ou no tempo milênio com Cristo, regendo pessoalmente o fato de uma pessoa não se responsabilizar pelos seus próprios pecados, não mais seria possível. Haveria um julgamento justo, perfeito na terra. Amém. Verdade, Edmilson. Então, essa é a explicação para o texto que nós acabamos de ler, né? Cada um tem a sua sentença, cada um tem o seu juízo, né? Ninguém pode pagar pelo erro do outro, né? Então, essa passagem, esse texto, então, ele não mais é válido, né, para esse milênio, né, para os dias atuais, né? Porque cada um tem que prestar conta diante de Deus dos seus feitos, né? E o juízo virá, né, sobre aquele que transgrediu a lei do Senhor, os mandamentos do Pai. Amém. Amém. E também lá, né, igual, né,
presbítero leu, né, o profeta Jeremias, né, falando sobre isso. Ezequiel também ele fala lá, né, no capítulo 18, versículo 2, aí ele dá um ponto final, fala para nunca mais vocês dirão esse provérbio. Diz assim: que tendes vós que dizeis esta parábola acerca da terra de Israel, dizendo: os pais comeram uvas verdes e os dentes dos filhos embotaram. Vivo eu, diz o Senhor Jeová, que nunca mais dizei esse provérbio em Israel. Nunca mais. Nunca mais. Então era tão dito esse provérbio, eles seguiam isso, esse falar, que daí, né, o Senhor deu um basta por intermédio do profeta, fala para eles nunca mais falar, que isso aí é errado, né? Coisa falar isso aí, esse provérbio, que no caso deles era um ditado, né? Ele falava, se torna errado, nunca mais tirar isso. Amém, Jesus, amém. Então, vamos lá então para o nosso terceiro subtópico dessa lição. Amém, Jesus. O problema em nosso tempo. A doutrina das uvas verdes e dentes embotados, que predominou o imaginário popular de Israel, conforme nós vimos lá em Jeremias 31, 29, Ezequiel 18, 2, veio a ser parte do cardápio doutrinário de um movimento infiltrado em algumas igrejas conhecida como batalha espiritual. Essa parte do ensino é a conhecida extravagante doutrina da maldição hereditária. Quando alguém se converte a Cristo, deixa de aborrecer a Deus. Logo, essa passagem do terceiro mandamento do Decálogo não pode ser aplicada aos crentes. Romanos 5, 8 e 10, o professor Edmilson procura para a gente poder mencionar. Pois eles se tornaram uma nova criatura, pois as coisas velhas já passaram, e eis que tudo se fez novo. 2 Coríntios, capítulo 5, 17. Devemos orar e agir para que esses ensinos equivocados não prosperem em nossas igrejas. Judas, versículo 3. Então, o parador Edmilson vai ler Romanos 5, 8 ao 10. E eu vou estar procurando aqui, livro de Judas, versículo de número 3. Porque Judas só tem um capítulo. Portanto, versículo 3 do capítulo 1 de Judas. Amém? Eu vou estar lendo Romanos capítulo 5, do versículo 8 ao 10. Mas Deus prova o seu amor para conosco, em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Logo, muito mais, agora sendo justificados pelo seu sangue, seremos por ele salvos da ira. Porque se nós, sendo inimigos, fomos reconciliados com Deus pela morte de seu Filho, muito mais, estando já reconciliados, seremos salvos pela sua vida. Amém, Jesus. Judas, verso 3. Amados, com toda diligência, procurando eu escrever-vos acerca da comum salvação, pois tive por necessidade escrever-vos, para vos exaltar, que batalhei eficazmente pela fé, que uma vez foi dada aos santos. Amém, irmãos? Então, né, quando nós entregamos a nossa vida para Cristo, para Jesus, essa maldição hereditária, né, que possa existir na nossa vida, herdada dos nossos antepassados, ela cai por terra, porque junto com o velho homem também é sepultado, né, essa maldição hereditária. Porque, como diz lá em 2 Coríntios 5, 17, eis, né, pois eis que as coisas velhas já passaram e se fez tudo novo. Amém? Amém. O operador pode ficar à vontade. Amém, né? E aqui o escritor da revista, ele fala que o problema em nosso tempo, um problema aqui de algumas igrejas, né, pregando sobre a doutrina da maldição hereditária,
né? Então isso aqui é um erro, um problema, né, que veio lá do passado e aqui um pouco modificado, mas é o mesmo problema, só mudou o ditado, né? E tem pessoas ministrando sobre isto, né, por não, né, por querer ludibriar o povo, né, e o povo talvez por falta do conhecimento da palavra, né, se torna algo fácil, né, sendo ludibriado, né? Por isso é o valor do ensino, do estudo, né, seja ela, né, sendo um estudo da Bíblia, né, um estudo, né, que entra na Bíblia ali, entra e tenta absorver ali, né, o conhecimento a qual o Senhor nos deixa nós conhecermos, né? Amém, Jesus. Então a sinopse do tópico 1 é a máxima popular. Os pais comeram uvas verdes e os dentes dos filhos se embotaram. Remetia a ideia de que os filhos pagariam os pecados dos pais. Amém. Lembrando que a palavra-chave é responsabilidade nessa lição. Responsabilidade. E eu coloco, né, a do ciclo, né? Responsabilidade. Cada um tem a sua. Cada um tem a sua, né, parador? Vamos para o tópico 2 ali, né? Que é sobre a salvação para todos os seres humanos. A esperança para o pecador. Versículo lá 21, 22 e 23. Essa ideia está muito clara no capítulo inteiro, que para não deixar dúvidas, Ezequiel afirma de maneira direta, versículo 4 e 20, reiterando diversas vezes com exemplos claros e ilustrações. A vontade de Deus é a salvação de todos os seres humanos, para que ninguém se perca. E nisso o profeta antecipa o pensamento do Novo Testamento, em João 5,40, 1 Timóteo 2 e 4, 2 Pedro 3 e 9. Presbítero Everton, tá? Liberdade. Eu vou estar procurando lá, João capítulo 5, versículo 40, para nós estarmos lendo melhor. João 5,40, vamos ver lá o que diz a palavra do Senhor. João 5,40 diz assim, olha: e não quereis vir a mim para terdes vida. 1 Timóteo 2 e 4. Já achei aqui, 1 Timóteo 2 e 4. Que quer que todos os homens se salvem e venham ao conhecimento da verdade? Então aqui ele está explicando, né, qual nós lemos aqui, né, que há esperança para o pecador. Enquanto tiver vida, enquanto tiver ali, ainda há esperança de um arrependimento, né, para aquela pessoa que não conhece a Cristo, ou aquela pessoa que se desviou dos caminhos de Cristo, né? Há esperança, enquanto tiver vida, há esperança. 2 Pedro, capítulo 3 e versículo 9. O Senhor não retarda a sua promessa, ainda que alguns a tenham por tardia, mas é longânimo para convosco, querendo que alguns se percam, não querendo que alguns se percam, senão que todos venham ao arrependimento. Então, Deus não quer que ninguém se perca. Deus quer que todos venham ao arrependimento. Porque é o arrependimento, companheiro Edmilson, que gera dentro de nós a salvação eterna em Cristo, né? É importante os nossos amados irmãos entenderem isso, né? Não é só participar da homilia do culto na igreja, mas é se arrepender de verdade. E esse arrependimento, ele vai além da igreja, né, companheiro Edmilson? Então, eu sempre falo aos irmãos que ser crente na igreja é fácil, né? Difícil é nós sermos crentes dentro da nossa casa, no trabalho, na escola, né? Aonde quer que nós formos, demonstrar que realmente nós somos salvos, que nós somos novas criaturas em Cristo Jesus
que nós somos novo homem, nova mulher diante de Deus. Amém. Então, verdade, né, que o próprio Senhor, ele fala, né, que honra tereis, né, se amar só aqueles que vos amam, né? Que recompensa, Que né? recompensa, né, tereis. Vocês vão ter, né? E aqueles aquelas pessoas que fizeram mal para nós, será que nós podemos perdoar elas? Será que nós, né, conseguimos, né, sentir o mesmo amor? É isso que Cristo fala, né? Segundo tópico lá, refutando um pensamento fatalista. Tanto os exilados na Babilônia como os que estavam em Judá e em Jerusalém acreditavam ou se justificavam numa ideia falsa de que estavam pagando pelos pecados dos pais, mesmo depois da destruição de Jerusalém. Lamentações 5 e 7. Deus proíbe o uso desse ditado popular porque a responsabilidade é individual. O profeta Ezequiel fecha a porta fatalista do imaginário popular do povo de Judá e de exilado da Babilônia, e ele torna claro o pensamento bíblico da responsabilidade individual de maneira textual e direta. Versículo 20. A palavra alma, nesse contexto, significa a própria pessoa. Imperador Edilson. Lamentações, capítulo 5, no versículo de número 7, diz assim: nossos pais pecaram e já não existem, nós levamos as suas maldades. Então, irmãos, aqui eles estavam com esse pensamento que eles estavam pagando algo em relação aos pais deles. Que já não existiam Já não mais. existiam. Já não existiam mais. Isso aí era um erro, porque eles estavam pagando pelos erros deles. Então, eles poderiam, né, colocar entre aspas aqui que eles poderiam achar, não, eu estou pagando pelos erros dos meus pais, mas eles, né, não sabiam que eles estavam pagando pelos próprios erros que eles estavam fazendo ali naquele momento, né? Então a justiça de Deus caiu sobre eles ali pelo erro deles, não pelos pais os pais que já se partiram. Então era uma visão errada a qual eles estavam na mente, né? E o profeta chegou para debater essa questão, né? Porque eles achavam, ele ficou num comodismo, falando, nós estamos padecendo, mas não é por causa de nós, é por causa dos nossos pais, né? E é errado, sim, né? Então vamos lá para nosso terceiro subtópico ali, duas situações. O profeta explica com clareza os oráculos divinos sobre a relação de Deus com os seres humanos. Se o pecador abandona a sua vida cheia de pecados, todo tipo de maldade, iniquidade, e se voltar para Deus, tal pessoa é perdoada. E se fizer juízo e justiça, certamente viverá, não morrerá. Versículo 21 e 22. Mas se pelo contrário o justo se desviar de sua justiça e cometer injustiça e iniquidade, conforme todas as abominações que faz o ímpio, de todas as suas justiças que tiver feito, não se fará memória, na sua transgressão com que transgrediu, e no seu pecado com o que pecou, neles morrerá. Versículo 24. É possível sim o salvo perder a salvação temporariamente, Lucas 15, 32, ou definitivamente, 2 Pedro 2, 20 e 22. Presbítero Wesley, está com a liberdade. Amém. Então, eu quero focar aqui nesse texto aqui. É possível, sim, o salvo perder a sua salvação temporariamente ou definitivamente? Vamos ler as referências lá para 2 Edmilson. Lucas, o senhor está em Lucas? Vou procurar 2 Pedro. 2 Pedro, né? Então tá, vamos lá. Eu vou procurar Lucas para a gente melhor entender o texto, tá? Lucas 15 e versículo de número 32. Lucas 15, 32, está escrito lá assim, olha. Mas era justo alegrarmos e folgamos, porque este teu irmão estava morto
e reviveu. Tinha se perdido e foi achado, né? E 2 Pedro, lá para o Edmilson, 2:20 ao 22. Isso, 2 Pedro, no capítulo 2, versículo 20 ao 22. Porquanto se depois de terem escapado das corrupções do mundo, pelo conhecimento do Senhor e Salvador Jesus Cristo, forem outra vez envolvidos nelas e vencidos, tornou-se o último estado pior do que o primeiro. Porque melhor lhes fora não conhecerem o caminho da justiça, do que, conhecendo, desviarem-se do santo mandamento que lhe foi dado. Deste modo sobreveio-lhe o que por um verdadeiro provérbio que diz: o cão voltou ao seu próprio vômito, a porca lavada ao esponjadouro e de lama. Então, vereador Edmilson, parcialmente, né? O crente pode perder a sua salvação temporariamente. Ou seja, o exemplo que o texto, que a Bíblia nos dá aqui é sobre o filho pródigo. Justamente a mensagem hoje ministrada pelo Senhor, né? O cooperador, uma mensagem poderosa, cooperador Edmilson, que Deus continue te usando para a honra e glória de Jesus. O cooperador Edmilson pregou justamente sobre a vida do filho pródigo, né? E temporariamente o filho saiu da casa do pai, né? E ali ele havia perdido todos os direitos, né? Até porque ele pediu antecipadamente a herança, né? Então, assim, todo cristão que está na presença de Deus, na casa do Pai, e procura por migalha no mundo, ele vai perder a sua salvação temporariamente. Lembrando que a porta, a casa do Pai sempre vai estar disponível para a sua volta, né? Então, assim, um exemplo é a vida do filho pródigo, né? Que perdeu ali o conforto do lar, da casa, né? Que perdeu o afago do pai, né? Da mãe, né? Vamos dizer assim, perdeu o seu conforto e foi procurar no mundo o que no mundo só tem de passagem, né? Uma alegria momentânea. Então, ele reconheceu, caiu em si e voltou para casa de volta e disse: Pai, pequei contra ti e contra o céu. Não sou digno de ser chamado teu filho. Trata-me como um dos teus servos, né? E o pai disse: não, negativo, né? Quero eu crer, né, para Edmilson, que o pai disse: você continua sendo meu filho. Você não perdeu a honraria de filho, você é meu filho. E é tão verdade, né, comparador, que o pai fez uma festa, o pai fez roupas novas, colocou um anel, sandália, coisa maravilhosa, lindíssima. Então, o crente pode perder a sua salvação temporariamente, como definitivamente. Definitivamente, como assim, comparador Edmilson? A pessoa voltou para os despojos, como um texto dito, né? E como um porco se lameia na lama e não volta mais. Né? Tendo ciência da verdade, do caminho, né, da verdade, né? Tendo assim, diferente daquela pessoa que nunca ouviu o evangelho e vai para o caminho do Senhor, né? Ali a pessoa ela é conhecedora da verdade, mas quer ficar no lamaçal do pecado, né? Um exemplo lamentável que na luz da Bíblia menciona, né, é sobre Judas Iscariotes, né? Teve com Cristo, andou com Cristo, né? E não seguiu, né? Se alimentava, né, junto com Cristo ali, né? E não herdou o reino dos céus. Foi lamentável ali, né? Ele não conseguiu ali a amargura do pecado, ele entrelaçou tanto que ele não teve forças, né, para se pedir arrependimento do Senhor, né? Então, a sinopse 2 do tópico 2 diz assim, ó: o ensino no livro de Ezequiel revela que a salvação está disponível a todos. A todos. Então, não tem variação de dúvida, né? Eu vou ler aqui um auxílio aqui, que tem aqui, ó. Se o pecador abandonar a sua vida cheia de pecado, todo tipo de maldade e iniquidade se volta para Deus. Tal pessoa é perdoada e se fizer juízo e justiça, certamente viverá.
Amém. Amém, imperador. Vamos para o tópico 3 ali, sobre a reação de Israel. Tópico 3, sobre a reação de Israel. Uma pergunta retórica, versículo 25. Na verdade, são duas perguntas. Não é o meu caminho direito? Não são os vossos caminhos torcidos? A pergunta retórica não espera resposta. Trata-se de uma afirmação em forma de pergunta. É o que Javé afirma nessa passagem. Esses recursos estilísticos são frequentemente nas Escrituras, veja esses exemplos. Não é Arão, o levita, teu irmão? Êxodo 4,14. Não errais vós em razão de não saber as Escrituras e nem o poder de Deus? Marcos 12:24, né? Ezequiel 8:6, João 4:35, 6:70, 1 Coríntios 10:16. Depois de explicar essa verdade e apresentar os fatos, vem a conclusão. Os caminhos do Senhor são corretos e os do povo torcido. Aqui ele inicia ali, né, faz duas perguntas, né, mas essa pergunta é uma pergunta retórica, né, que não sequer é uma resposta. Aqui ele está falando num tom de pergunta, mas é uma afirmação, falando, não é o caminho do Senhor retos, né? Não são os vossos caminhos torcidos. Aqui o profeta ele menciona, né, irmãos, como nós estamos estudando aqui, que eles achavam que era por causa que eles estavam pagando o que os pais deles fizeram. Mas aqui Deus está falando, né? Não é o caminho do Senhor reto? O caminho de vocês não são torcidos? Ele está falando naquele momento. O caminho de vocês não são torcidos? Então, o profeta está falando, ó, vocês estão num caminhar errado, vocês estão vivendo uma vida errada. Né? O caminho de Deus é correto, de vocês é que estão errados. Então, ele não está se referindo aos pais, mas sim a eles que estavam ali presentes. Não é o caminho de vocês torcido, né? É coisa falando, não é vocês que estão errando, né? Não tem algo de errado com vocês, né? Talvez olha no passado, no erro dos pais, e não está olhando ali no erro deles ali. No erro presente. No né? erro presente. Isso. Então, o segundo tópico lá sobre a justiça. Ezequiel deixa claro, mas que o sol do meio-dia, que a lei da responsabilidade individual é justiça e está de acordo com os atributos divinos. Esse atributo é manifesto no castigo do pecador e na premiação do justo, o qual recompensará cada um segundo as suas obras. Romanos 2:6. Este atributo se harmoniza com a santidade de Deus. A Bíblia declara com todas as letras que somente Deus é justo, considerando justiça como atributo no sentido absoluto da perfeição. Deus é um juiz justo. Salmo 7:11. Então, ele menciona ali, né, que somente Deus é justo, né? Deus, né, somente em Romanos lá, né, 2:6 é aquele versículo a qual foi lá, o qual recompensará cada um segundo as suas obras, né? Então, a recompensa é cada um segundo as suas obras, né? As obras que os nossos pais fizeram não vai valer para nós. Nós temos que oferecer o melhor para Deus. E a recompensa nossa é conforme as nossas obras. E assim no decorrer também os nossos filhos, né, não vai receber recompensa das nossas obras, mas sim das obras a qual eles fizerem, né? Seja ela boa ou ruim. Presbítero Hélio. Amém. 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 Vamos lá para o terceiro tópico. O arrependimento, versículo 27 e 28. Deus é justo e misericordioso. A retribuição ao pecador contumaz vem depois de muitos anos de apelo ao arrependimento sem resposta do povo. A resposta dada aos críticos deixa claro também que, mesmo ímpio na sua impiedade, deixando o pecado e voltando a praticar a justiça, tem o perdão. Todos precisam de arrependimento e buscar o perdão de Deus e não acusar o seu próprio Deus. Isaías 55, versículos 6 e 7, Atos capítulo 3, versículo 19. Essa história se repete em nossos dias, porque a tendência
dessas pessoas culparem a Deus pelas suas mazelas. Devemos levar a palavra de Deus a essas pessoas, pois nenhuma felicidade pode ser plena sem Jesus. Presbítero. Amém. Então é tremendo, né? É tremendo. Porque na verdade, cooperador Edmilson, realmente muitas pessoas querem culpar a Deus, né? Pelos seus erros, né? Pelas suas mazelas, como diz aqui na lição. E Deus não é culpado, não é culpado. Deus não é culpado pelas nossas decisões erradas, pelas nossas escolhas erradas. Lembrando que toda decisão, escolha errada, há uma consequência. Há uma consequência. E aí muitos querem colocar a consequência do erro na conta de Deus. E daí Deus não aceita isso. Deus não aceita, né? Porque isso se chama injustiça com aquele que é justo. Amém, irmãos. Sinopse do tópico 3. A acusação dos exilados em Babilônia contra Javé, seu Deus, é injustiça, se reverte contra eles mesmos. Então eles, né, querem tratar como se Deus fosse injusto, mas na verdade era eles, né? E o profeta chegou para falar isso, né? Deus é justo, vocês que estão no erro, né? E Deus, ele não tem prazer na injustiça, né? Não. Por isso que ele tenta tratar com correção para o povo se arrepender, porque a vontade de Deus era para que nenhum dos seus filhos se perca. Tanto naquela época, tanto nos dias de hoje. Sim. A vontade de Deus é estendida a todos, né? A todos, cooperador. Então, a gente vê relatos na Bíblia, muitos textos bíblicos, né? Principalmente quando Jesus estava sobre a terra, né? A questão lá da mulher pega em adultério, né? Aquela mulher lá na beira do tanque lá, né? Que tinha 5 maridos. Jesus disse que tens ainda não é a mulher samaritana, né? A mulher samaritana, né? E outros textos mais ainda, né? Que Jesus Cristo levou para eles a salvação, e dependia somente deles aceitarem ou não, como nos dias atuais em que estamos vivendo, né, cooperador? É verdade, completamente com a razão. Vamos à conclusão, né? Depois de refutar o imaginário popular de que Deus estivesse sendo injusto pelo castigo do povo, o profeta chama os seus leitores para uma reflexão. Esse discurso soteriológico é muito importante e continua atual na vida da igreja e na pregação cristã. É nossa responsabilidade levar essa mensagem aos perdidos da terra. Marcos capítulo 16 e versículo número 15, lá está, né, tipo, o ide do Senhor, né? O Senhor Jesus falando aos seus discípulos, né? Uma ordem, na verdade é uma ordenança do Senhor Jesus, né? Ordenando para ir a todo mundo e pregar o evangelho a toda criatura. Então, a responsabilidade da igreja, do salvo em Cristo, é levar essa mensagem a toda a terra, ou a toda criatura, né? Seja drogado, seja prostituta, seja o adúltero, seja o afeminado, né? Seja lésbica, seja, né, aquele que comete a mais atrocidades. Nós temos o dever de anunciá-los a mensagem de salvação que só encontramos em Cristo Jesus, cooperador. Amém. É o nosso dever, como o presbítero menciona, né? Pode ouvir uma pessoa, quando você vai ministrar, anunciar a palavra da salvação, a pessoa falar: não, mas não tem mais jeito na minha vida, não tem mais solução. Há solução sim, e a solução é Cristo Jesus. Amém. A igreja possa, né, continuar levantando a bandeira do evangelho, né, e pregando a qualquer criatura, todo homem, a toda mulher, né, que a palavra ela tem que ser ministrada, é nossa obrigação. Glória a Deus. Amém. Queremos agradecer a você que assistiu até esse momento. Deus vos abençoe em Cristo Jesus. Compartilhe, se inscreva no canal, né, para que a gente possa
melhorar cada dia mais os nossos vídeos, né, cooperador Edilson? Isso. E deixa seu comentário ali embaixo. Amém? A gente aceita críticas, desde que seja construtiva, tá? Em nome do Senhor Jesus. Vamos fazer uma oração agora, nesse momento, agradecendo a Deus por essa oportunidade, né, cooperador? Pela vida de vocês que estão conosco e têm acompanhado os estudos que estão sendo elaborados e feitos, né, o cooperador Edilson, baseado na lição Justiça Divina da CPAD, né, no trimestre deste ano de 2022. Amém? Amém. Vamos estar orando. Eu agradeço a Deus e agradeço a vocês estar até esse momento nos ouvindo. Que exaltado seja o nome do Senhor. Vamos estar orando. Amém. Senhor, meu Deus e meu Pai, nós te agradecemos, Senhor amado, por este momento, Senhor amado, de estudo, Pai eterno, Pai da glória. Precisamos aprender, Pai eterno, entender um pouco mais da Tua palavra, Senhor amado, Deus Santo, Pai eterno. Abençoa aquela pessoa que a qual está do outro lado, Senhor amado, aleluia, estudando, Senhor amado, e aprendendo também da Tua palavra, Senhor amado. Nos ensina, nos instrui, Senhor amado, e dá uma boa semana aos Teus servos, Senhor amado. Eu te honro e te agradeço, em nome do Senhor Jesus. Amém, Jesus. Amém, amém.